Com a exportação de carne bovina à China suspensa há quase 2 meses, o governo brasileiro tenta reverter o impasse. A produção brasileira já sofre as consequências, já que o país asiático é o principal importador da carne bovina brasileira. Vamos ver como está essa situação na reportagem da Stephanie Alves. Lá se vão 7 semanas sem que um navio sequer deixe os portos nacionais, levando novos cortes de carne bovina brasileira rumo à China. Foi no começo de setembro, depois da confirmação de 2 casos de doença da vaca louca em rebanhos brasileiros, que o envio de proteína de boi aos asiáticos foi suspenso voluntariamente pelo Brasil, cumprindo o que prevê um acordo sanitário internacional. Em 10 dias, a Organização Mundial da Saúde Animal concluiu que os casos da doença da vaca louca foram situações atípicas, isoladas e independentes, e que não há riscos para a saúde pública. Por isso, manteve o grau de perigo para esse tipo de doença no país como insignificante. Mesmo assim, a parceria comercial ainda não foi retomada. Cerca de 100 mil toneladas represadas de carne aguardam uma solução. E o longo hiato preocupa o campo. Cria muitas preocupações em relação ao presente e ao futuro, mesmo considerando que seja uma coisa passageira. Essa suspensão mexe bastante com a cadeia produtiva e afeta vários setores. Por recomendação do Ministério da Agricultura, a produção de carne foi suspensa temporariamente. A carne que já estava aqui fica armazenada em contêineres refrigerados e a orientação é que os produtores a vendam ao mercado interno ou a outros países. O problema, segundo especialistas, é que o corte que a China compra é único, ou seja, não é consumido por outros mercados. Por isso, a pausa na produção acaba impactando também a oferta de cortes brasileiros. Enquanto isso, nos pastos, o gado segue engordando e mais bois ficam confinados. Com menos carne bovina deixando o país, era de se esperar que o preço para o mercado interno baixasse. Mas na prática, o que vem acontecendo é o oposto disso. Nós estamos dentro do estoque de um frigorífico aqui em São Paulo e, de acordo com os funcionários, até algumas semanas atrás, havia caixas até próximo do teto. E agora, esse é um nível baixo para os padrões normais de operação. Nesta outra câmara, ainda de acordo com eles, mal dava para circular. E a explicação para esse problema está na base da cadeia produtiva. Com essa diminuição do abate, a gente acaba ficando com um déficit desses produtos, desses cortes, umas linhas mais sofisticadas como a picanha, tudo a gente sente um pouco a falta dessas carnes aqui no açougue. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, se dispôs a ir até o país asiático negociar pessoalmente uma solução para o impasse. A Arábia Saudita, que havia suspendido, também embargado, já deixou de embargar, já voltou a comprar, então é no mínimo estranho. A gente pode até, eventualmente, usar um argumento de que, olha, o problema está, entre aspas, no tempo em resposta. Mas nós já estamos aí mais do que 4 semanas. Na última quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, entrou no assunto para tentar agilizar o processo. Ele participou de uma videoconferência com o ministro de Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi. De acordo com França, o ministro chinês sinalizou que o impasse será resolvido o mais breve possível. Do início dessa suspensão até aqui, nós tivemos pelo menos aí 13, 15 dias de feriado na China. Isso traz um pouco mais de morosidade ao processo de avaliação. Mas as suspensões não acontecem só no Brasil. Outros países também já foram impedidos de exportarem carne à China. É o caso da Irlanda, que teve as vendas interrompidas no ano passado após um caso atípico de vaca louca. No fim de setembro deste ano, o país asiático também proibiu carnes de gados com menos de 30 meses vindos do Reino Unido. O mercado chinês se consolidou nos últimos anos como o principal importador da carne bovina brasileira. Atualmente, é o destino de 58% dos embarques do produto. Um negócio que beira os 22 bilhões de reais por ano e que andou aquecido nos últimos meses. Entre janeiro e julho, o volume de vendas chegou aos 13 bilhões de reais e o crescimento foi de quase 14% em relação ao mesmo período do ano passado.
Sem ser o maior comprador, as exportações globais de carne bovina brasileira diminuíram muito este mês. Em outubro do ano passado, saíam dos portos brasileiros, em média nos dias úteis, 8 mil toneladas de carne. Nas 3 primeiras semanas de outubro deste ano, o volume médio exportado foi de 4.500 toneladas. O efeito real, ele vai ter que ser medido quando a gente tiver o fim da suspensão, quando a gente sabe exatamente quanto tempo essa suspensão durou. Mas me parece que, do ponto de vista chinês, seria natural que não durasse muito tempo, porque a carne bovina brasileira, ela tem uma posição importante no consumo total de carne bovina na China. Então, me parece haver aí um alinhamento de interesses entre a posição do Brasil de querer voltar a exportar e a posição também do governo chinês de querer receber esse produto, tendo em vista que a sua própria população apresenta uma demanda por ele. Nós questionamos a Embaixada da China no Brasil sobre a previsão da retomada de importação da carne bovina, mas até o momento não obtivemos retorno.